Olá, eu sou a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie, e seja muito bem-vinda à Semana da Lingerie. Aqui durante esta semana você vai descobrir como viver de lingerie, ou seja, como se tornar uma costureira de lingerie que tem qualidade de vida, trabalha apenas meio período e ganha até 5 vezes mais que o emprego comum. E viver de lingerie é isso, é ter qualidade de vida, ser independente, ter menos desgaste, ganhar bem, trabalhar de casa, poder pagar todas as suas contas em dia e ainda sobrar para viver bem. Enfim, viver de lingerie é ser uma verdadeira costureira, uma costureira que tem qualidade de vida e liberdade financeira. E somente a costura de lingerie pode fazer isso por você. E eu sei que isso pode parecer muito bom, até demais para ser verdade. E se isso não tivesse acontecido comigo e eu não tivesse visto várias alunas minhas que eu mesma formei, saindo do zero e atualmente vivendo de lingerie, eu também não acreditaria. Então, sim, é possível viver de lingerie. Nós falamos assim, a partir de amanhã, nós não fazemos mais facção. Nós vamos viver da lingerie. E aí, quando foi no outro dia, nós liguemos para o fornecedor e o fornecedor não queria largar nós. Não, vocês não podem deixar nós. E ele falou assim, vocês não podem me largar e viver assim de uma coisa sem saber que vai dar certo. Ele disse assim, vocês têm que, quem vai começar agora tem que ser meio a meio. Não pode já entrar de cara sem ter outra renda, sabe? Aí ele falou assim, então vamos fazer uma coisa. Vocês fazem aqui esse último corte aqui para mim, e aí eu dou 15 dias para vocês pensar. Porque eu sei que vocês vão desistir, então eu dou 15 dias para vocês pensar, com 15 dias nós voltamos a conversar novamente. E desses 15 dias nós estamos até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Libertamos. Eu realmente vivo de lingerie. Hoje eu vivo de lingerie. Hoje eu consigo viver só do meu trabalho com lingerie. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu vivo de lingerie. Hoje estou vivendo de lingerie e estou muito feliz. Eu posso dizer para vocês que eu vivo de lingerie. Somente de lingerie agora. Eu faço o almoço, eu arrumo casa, eu faço de tudo. Tudo que precisa eu que faço e ainda dou conta de fazer minhas lingerie. E estou vendendo muito, graças a Deus. Eu estou vivendo de lingerie. E é possível até mesmo para você que trabalha fazendo facção, como foi para Elci, que antes fazia facção e ganhava quase nada, mesmo trabalhando muito. Mas após seguir o mesmo passo a passo que você vai aprender aqui, hoje ela vive de lingerie. Olá! Meu nome é Elci, eu sou de Astolfo Dutra, Minas Gerais. E eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco de como eu conheci a Selma e de como eu estou fazendo as minhas lingeries. Olha, desde nova eu sempre costurei, a minha vida toda eu sempre fiz facção. E uns anos atrás eu até fiz um curso, que foi assim, umas 2 horas de curso que teve aqui. Aí eu fiz esse curso, mas assim, não aprendi nada. E fiquei parada e fui fazer facção, fui trabalhar. Igualzinho a minha vida inteira, ralando, fazendo facção para os outros e ganhando, né? Pouco, mas o que tinha era isso e pronto. Quando foi o ano passado, em novembro, eu acho que foi novembro, aí eu assistindo procurando no YouTube, vendo lá, e eu vi um vídeo de Selma Nascimento. E nesse meio tempo eu já estava querendo mexer com lingerie, mas eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer se eu sei só fazer esse sutiãzinho aqui? E como que eu vou fazer esses sutiãs bonitos, isso, assim, tá? Eu ficava só pensando em como eu fazer assim. Aí quando eu vi, né, que eu vi o vídeo da Selma, aí me inscrevi, aí comecei a aprofundar e procurando, pesquisando e vendo vídeos dela. Aí aquilo eu fui me apaixonando. Aí no dia que começou o curso, eu participei de tudo, eu trabalhando, eu chegava, eu assistia tudo, eu via todos os vídeos, mas não me arrependi, porque é uma maravilha. Aí depois do curso, eu decidi, cheguei na firma mesmo e conversei, falei assim, olha, eu quero sair, eu vou viver de lingerie, conversei lá, aí fizeram acordo comigo, quando foi em abril eu saí
E de abril até agora, eu já fiz tanta lingerie. E eu faço, e todo mundo quer, e todo mundo elogia. E hoje, com 3 meses de lingerie, que eu estou vivendo agora mesmo de lingerie, fabricando minhas peças e vendendo, dá para eu pagar minhas contas, fazer minhas compras já do próprio material da lingerie, com as minhas próprias lingerie. E olha que eu não fico só por conta de lingerie, porque eu tenho meu pai e minha mãe com 86 anos. Eu faço o almoço, eu arrumo casa, eu faço de tudo. Tudo que precisa eu que faço e ainda dou conta de fazer minhas lingerie e estou vendendo muito, graças a Deus. Eu estou vivendo de lingerie. E sabe qual o melhor? Para viver de lingerie, você não vai precisar se matar de trabalhar, muito pelo contrário. Minha ideia aqui é te mostrar como ganhar bem com a costura sem ter que trabalhar o dia inteiro. Olha só a Egílcia, veja como ela mudou sua qualidade de vida após viver de lingerie. O que mudou na sua vida depois que você passou a viver de lingerie? A qualidade de vida, até a qualidade de vida para mim melhorou. Porque, assim, quando eu tinha muito estresse. Eu tenho um problema no sócio, eu inchava, ficava toda inchada. Era a qualidade de vida, porque agora até eu melhorei bastante, graças a Deus, do meu problema da junta, né, das dores da junta, que eu sentia muita dor. Teve dia de eu chorar trabalhando, mas como tinha que entregar, eu mesmo com dor, tinha que voltar para a máquina e trabalhar para poder entregar o corte, e isso aconteceu comigo. E eu fazendo lingerie, eu não sinto, porque não é pesado, não é tão puxado. Eu trabalho mais da meio-dia para a tarde, eu trabalho de manhã pouco. Eu só trabalho mais da meio-dia para a tarde, às vezes eu trabalho à noite, porque eu acho meu rendimento melhor da meio-dia para a tarde. Então, você se considera, né, já uma costureira profissional que vive de lingerie, e a pergunta que não quer calar, né, já está vendendo bem. Já estou vendendo bem. Me considero vendendo bem, graças a Deus, que já está dando bem mais do que trabalhando para a confecção. O que eu passava para ganhar, vamos ver o que eu ganho agora em um final de semana, quando eu vendo bem. Bom, é muito legal ver essas histórias, né? Mas eu preciso que você entenda uma coisa aqui, agora. O meu foco durante essa semana não é apenas te mostrar histórias de pessoas que já chegaram até lá. História de pessoas que conquistaram o grande objetivo de viver de lingerie. Não. O meu principal foco aqui é que agora você seja esta pessoa, que você aprenda o caminho para viver de lingerie. Mesmo que você nunca tenha costurado nada que seja, ou mesmo que você tenha apenas uma máquina de costura, independentemente de como você está agora, saiba que vai ser possível para você viver de lingerie. Dá uma olhada no que disse a Gilma, que nunca tinha pegado em uma máquina de costura e agora está fazendo lindas peças apenas na máquina doméstica. Olá, meu nome é Gilma, eu sou aluna do curso de lingerie da Selma Nascimento. Estou aqui para falar para vocês que eu iniciei no desafio sem nem saber ligar uma máquina. Só que quando eu entrei no desafio, eu já tinha comprado a minha doméstica zigue-zague. Ela chegou, estava com as peças cortadas, já confeccionei nela. Isso eu posso garantir para vocês que eu nunca tinha nem ligado uma máquina antes e consegui desenvolver minhas peças. A única coisa que eu fiz antes de colocar a primeira peça foi fazer um teste em um pedaço de pano. Né? Liguei a máquina e fui testando assim os pontos e já consegui fazer minhas primeiras peças. Vou mostrar para vocês a minha máquina. É Starless da Singer. Ela é muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela. Estou já pensando em comprar um overlock, mas eu faço todas as minhas peças nela. Isso porque eu nunca tinha costurado. Essa aqui eu acabei de fazer nela. Perfeito. Esse sutiã aqui, ele é nadador, mas fecha nas costas, né? Não tenho nenhuma dificuldade de costurar nenhuma peça na minha máquina hoje. Eu aprendi do zero. Comecei no desafio de julho ou agosto, se não me engano. E hoje eu faço todas as minhas peças. Aprimorei muito a costura com a Selma, né? Que eu aprendi a usar os 3 pontinhos com ela.
depois que eu entrei no curso. E estou aqui para dar meu depoimento e garantir a vocês que todos conseguem iniciar na zigue-zague, mesmo você que nunca ligou uma máquina antes como eu. Tá bom? Tchau! E para chegar a viver de lingerie, como essas minhas alunas, a coisa mais importante de todas é saber costurar com qualidade. Por isso, teremos muita parte prática. Nós iremos juntas colocar a mão na malha e costurar. Mas não é apenas de corte e costura que você precisa para viver de lingerie, não. Por isso, a Semana da Lingerie não será apenas moldes e aulas práticas de corte e costura. Aqui você vai aprender bem mais do que somente isso. E eu sei que você está esperando a parte prática, a parte de costura. Sim, teremos. Mas antes da gente ir para a parte prática, eu preciso primeiro te explicar como chegar preparada nessa parte prática, para que você consiga absorver tudo que eu irei te ensinar. Para você entender melhor, essa aula de hoje será dividida em duas partes. Na parte 1, eu vou te mostrar a forma certa para costurar qualquer lingerie com qualidade, a mesma forma que todas as minhas alunas que hoje vivem de lingerie usaram. E na parte 2, nós vamos juntas fazer a primeira peça de lingerie desta nossa semana. Vamos para a parte prática da costura, onde eu vou te dar o molde em PDF e vou te ensinar a cortar e costurar essa primeira peça nos mínimos detalhes. Então, quero primeiro começar te contando como foi minha jornada para viver de lingerie. E a verdade é que você não vai ouvir aqui uma história linda e maravilhosa de alguém que sempre costurou por toda a sua vida e descobriu sua paixão pela lingerie. Na verdade, não. A minha história é bem diferente disso. Eu comecei a costurar por necessidade. Sim, isso mesmo. Necessidade. Não estou dizendo que eu não gostava de costurar, muito pelo contrário. Costurar para mim sempre foi minha brincadeira preferida quando criança, mas apesar de ser apaixonada pela costura, eu nunca tinha tido uma oportunidade para ser uma costureira profissional. Então a costura para mim ficou apenas como aquela brincadeira de criança, sabe? Até que de repente me pego adulta com 4 filhos, trabalhando na secretaria de uma escola da minha cidade, em Alexânia. Não vou mentir para você, eu estava esgotada de trabalhar lá, porque me estressava muito, ganhava pouco e ainda tinha que sair de casa todos os dias cedinho para ir trabalhar fora. Era muito desgastante para mim, não aguentava mais, com certeza não queria esse desgaste para o resto da minha vida. E eu me sentia muito mal naquele emprego e já não estava aguentando mais, precisava de algo que me desgastasse menos, que me desse um tempo mais livre para minha casa, meus filhos e que ainda assim trouxesse o meu dinheiro. Por isso, decidi dar um basta, decidi dar um jeito de sair daquela escola, daquela situação e mudar o rumo da minha vida. E foi aí que, com o incentivo da minha amiga Marli, tomei a decisão de começar a costurar. E comecei na costura da lingerie porque vi uma grande oportunidade, principalmente para atender muitas amigas minhas que sempre reclamavam que não conseguiam comprar lingerie que encaixassem no corpo delas. Foi então que peguei a máquina que minha mãe tinha me dado, uma Vigorelli pretinha, comprei um pouquinho de material e fui fazer minha primeira experiência com a lingerie. Desmanchei um sutiã e tentei fazer para ver se ele ficaria pelo menos com uma cara de sutiã. E vi que sim. Apesar de ele não ter ficado nada bonito, nem com qualidade, eu vi que eu tinha sim a capacidade para fazer aquilo. Então comecei uma verdadeira maratona para me tornar uma costureira de lingerie. Mas não foi um início nada fácil, pois não tinha ninguém para me auxiliar e as costureiras de lingerie mais experientes da minha cidade não quiseram me ajudar. Não as culpo por isso, afinal elas não tinham essa obrigação. Por isso, por eu estar sozinha, comecei da forma errada, que é a forma que a maioria das costureiras iniciantes também começam. Comecei sem nenhuma direção, apenas com vídeos e moldes aleatórios que eu encontrava no YouTube. Então não sabia qual modelo fazer, nem como fazer. E isso faz com que muitas costureiras iniciantes desistam. Mas como eu sempre fui uma pessoa insistente, em nenhum momento eu quis desistir. Então eu peguei aquele primeiro sutiã que eu tinha feito, tentei fazer de novo e mais uma vez ele não saiu nada bonito. Eu não conseguia passar o viés elástico.
com nenhuma perfeição. E eu lembro que eu pensei assim, por que que tem gente que consegue deixar o sutiã perfeito, com o viés elástico perfeito, e eu não consigo? Então, o que que eu fiz? Repeti, até sair perfeito, que eu não aceitava deixar a dificuldade me vencer. Gastei um rolo inteiro de 100 metros de viés elástico. E depois de tanto insistir, até que enfim consegui. Saiu ali meu primeiro sutiã de qualidade. E foi aí que eu percebi como a prática realmente leva à perfeição. Talvez antes dessa aula, você achava que fosse melhor variar bastante nos modelos, pois assim aprenderia a fazer mais peças diferentes. Mas é este o problema. O que importa não é o tanto de modelos que você sabe fazer, mas sim a qualidade que você vai deixar em cada peça que fizer. Este é o ponto principal para aprender a costurar lingerie e fazer peças de qualidade. Só quando eu percebi isso que minhas peças finalmente começaram a sair perfeitas. E depois de um tempo costurando com qualidade, eu finalmente tive segurança de sair do meu emprego e passei a viver de lingerie. Bom, tenho certeza que assim como eu estava, muita gente também está cansada e desgastada de ter que se matar de trabalhar, de ter que trabalhar fora. Ou seja, ter que trabalhar muito e ganhar pouco. E foi pensando em vocês que eu resolvi compartilhar tudo isso que eu aprendi. Porque assim como a lingerie mudou a minha vida, eu sei que ela pode mudar a sua também. E de uma coisa eu tenho certeza. Se eu aprendi a costurar sozinha, de uma forma completamente aleatória, sem ninguém do meu lado para me ensinar, apenas com vídeos incompletos na internet, tenho certeza que quem aprender comigo, com a metodologia que eu vou ensinar passo a passo, não vai precisar quebrar tanto a cabeça, assim como foi comigo no início. E eu falo isso porque já vi acontecendo várias vezes na minha frente. Quem aprendeu comigo não só não teve que quebrar tanto a cabeça como eu tive, como hoje faz muito melhor que eu. Hoje, após alguns anos ensinando outras pessoas, eu me sinto realizada por ver que viver de lingerie está transformando a vida de tantas pessoas pelo Brasil e até fora. Então é dessa forma que você deve começar. Escolha uma peça por vez e pratique nela até chegar à perfeição. Ou seja, repita, repita e repita até a peça sair perfeita, assim como eu e minhas alunas fizemos. Você vai ver que quando for fazer outros modelos, será cada vez mais fácil e o seu processo de aprendizagem será muito mais rápido. E aquilo que antes você achava que era um bicho de 7 cabeças, fazer lingerie com qualidade, agora você vai ver que é muito mais simples do que parece. E essa é a forma certa, repetir até chegar à perfeição. Veja, por exemplo, a história desta minha aluna, que era completamente iniciante na costura e aplicou exatamente isso que eu te falei. Veja só como foi todo o seu processo. Como eu sou apaixonada pela calcinha da coleção, acho que vou fazer ela primeiro. Ai, boa. A ideia é, você vai começar pela caleçon, então você vai fazer a caleçon, se você fizer a primeira achar que não ficou muito boa, você vai fazer a segunda, até a que você aprovar e falar assim, opa, essa ficou boa, tá bom? A nossa ideia é que você não faça outra, só essa que você escolheu começar com ela, até chegar à perfeição. Você só fazer outra peça, outro tipo, outro modelo, quando você aperfeiçoar nessa que você escolheu começar por ela. Boa noite. Boa noite, Onete. Gente, mas eu estou feliz. Olha as produções. Parabéns. Que legal. Eu fiz umas 12 dessas, gostei tanto, fiquei fazendo. Maravilha. Assim, o único errozinho que eu tive foi de uma que a costura não encontrou lá no fundo, sabe? No fundinho dela, a costura não encontrou. Eu achei que ficou assim. E foi a primeira vez. Depois eu me organizei. Mas é fácil de corrigir isso aí, você viu? Quando não encontra, a gente vai lá e tira mais um pouquinho. Tira mais né? Se for no overlock, você corta mais fundo um pouquinho, ou então tira a costura e diminui na tesoura e encaixa que dá certo.
hoje, graças a Deus, eu estou fazendo peças maravilhosas. Vem comigo, que eu vou mostrar aqui o que eu sei fazer, uma coisa que eu demorei um pouco, mas graças às suas explicações, olha só a peça que eu estou fazendo. Essa peça é da parte plus size. Uma partezinha aqui que eu demorei um pouco para aprender e graças às suas explicações eu consegui, foi pôr elástico, o viés elástico nas peças. Graças às suas explicações, uma live que você passou aí, que a gente participou ao vivo, essa live me ajudou muito, não sei se você está lembrada, você explicou tudo direitinho sobre esse aparelho. Então, o seu curso, ele vem tão bem explicado que a gente consegue fazer tudo muito bem. Olha só a facilidade que eu tenho hoje para colocar o viés elástico nas peças, graças às suas explicações. Olha só que maravilha! Estou amando mesmo. Muito legal, né? Só que eu não quero que somente ela e minhas outras alunas apliquem essa forma certa. Agora chegou a sua vez de colocar em prática. Vamos então agora para a segunda parte da nossa aula, a parte prática. Vou te ensinar nos mínimos detalhes como fazer uma calcinha caleçon e vou te dar de graça os moldes desta calcinha em todos os tamanhos, P, M, G e GG. Quando a gente for fazendo a peça, você vai ver como a gente gasta pouco material comparado com outros ramos da costura. Por isso que o nosso lucro é bem maior, porque conseguimos vender por um preço igual ou maior das outras costuras, mas gastando bem menos material por uma peça. Veja só o que a minha aluna Joseilda me disse quando trocou de ramo na costura, passando da costura de lençol para a costura de lingerie. É outra coisa, é outro patamar, eu posso dizer assim, porque o lucro é bem maior, não tem comparação. E às vezes eu paro e digo assim, fui eu mesmo que fiz. É porque é um amor fazer lingerie, é muito gostoso. Eu amo, eu me apaixonei mesmo, porque realmente eu me sinto bem, tanto fisicamente, né? E quando você para que olha que aquilo dá resultado, e um resultado maior, um lucro maior, então você não quer trabalhar de graça para ninguém, né? Você quer trabalhar no tecido, né? Aquele montão de metro para fazer um lençol apenas. Totalmente Sim, tá. diferente da lingerie, né? Que qualquer talhinho, qualquer pedacinho, nada se estraga. Sim. Né? A gente São faz quantos uma coisinha metros de dentro. tecido? Quantos metros de tecido para fazer um lençol? Eu comprava 3,5, porque meus 3,5 lençóis são bem grandes. Fazer um para lençol e um duas lençol. fronhas. Para Um um lençol lençol e duas fronhas. 3,5 na lingerie é mais ou menos 1 quilo de tecido, né? Ai, meu Deus, é muita coisa. É 1 quilo de tecido que rende 1 metro, mais ou menos 12 peças, 3 metros, 36, então rende em torno de mais ou menos 40 peças. Então, ainda tem as sobrinhas que a gente faz um fio dental, né? Isso, então, a mesma quantidade de tecido que faria um lençol, dá para fazer em torno de 20 conjuntos de lingerie, ainda tendo sobrinhas para fazer fios dentais. Esse é um dos motivos pelo qual eu digo, costurar lingerie é sua melhor escolha. Bom, vamos então para a mesa começar a cortar a nossa calcinha e depois costurar. E essa aula aqui serve tanto para você que tem somente uma máquina, quanto para você que tem 2 ou mais máquinas. Independentemente de quantas máquinas você tiver, você vai conseguir costurar essa nossa calcinha caleçon de hoje, tá bom? Então vamos lá para a mesa. Então, pessoal, agora eu vou recortar o meu molde. Então vocês vão receber em todos os tamanhos. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o esboço, né, da caleçon, a foto de como
ela vai ficar depois de pronta no manequim e vocês irão receber em todos os tamanhos, mas eu vou fazer no tamanho M e vou recortar o molde aqui no tamanho M. Então aqui tá as partes do P, né? Vou separar aqui a minha do M, que é a que a gente vai usar. M, M, aqui o G, vocês irão receber no tamanho G também. E no GG. A pessoa pode escolher qualquer tamanho para fazer? Pode escolher qualquer tamanho. Então, por isso a gente dessa vez disponibilizou em todos os tamanhos para que você possa fazer em qualquer tamanho que você quiser. Pode fazer no tamanho que serve para você, que é importante que faça, ou para alguém da sua casa para poder experimentar. Então, aqui está como montar o seu molde, como montar a sua peça também. Tá bom? Então, aqui está a legenda, tá? Onde conter o pontilhado, né? Onde conter risco, né? O risco pontilhado, haverá colagem do papel, emenda do molde sobre o risco pontilhado e colar, né, os lados com os números correspondentes. Tem os números aqui. O 4 você vai colar no 4, o 5 no 5, então não tem como errar. Então, ó, aqui, né, virando assim para você entender. Então, vai colar aqui, né, o 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6. Então, onde está o pontilhado é onde vai haver a colagem do papel. E aqui, como montar a sua peça, né? Onde for risco duplo, haverá dobra do tecido, onde você precisa dobrar o tecido ou fazer o outro lado do molde também, dá para você fazer. Onde for negrito, haverá emenda do tecido, né? Então, onde o molde estiver em negrito, é onde você vai emendar o tecido. E onde for o risco em zigue-zague, é o lado do bico da renda. Esses desenhos em zigue-zague aqui é onde vai haver o bico da renda. Então, agora a gente vai começar recortando o nosso molde. E como que você faz para baixar esse molde? No final da aula vai ter um tutorial para você aprender como você vai fazer para baixar o seu molde. Então, somente no final que vai ter o tutorial. Então, segue o passo a passo da aula. Então, vou recortar o meu molde. Nessa parte onde está o risco, o pontilhado, eu vou deixar uma beiradinha sobrando para ter espaço para eu colar. Então, aqui eu vou deixar um espacinho. Então, aí nessa parte eu cortei deixando uma beiradinha, que é onde eu vou passar a cola. E agora eu vou seguir deixando somente a risquinha preta, que é onde é o bico da renda, no zigue-zague. E assista a aula até o final, porque lá no final que você vai ver o tutorial de como baixar o seu molde. Você precisa saber como baixá-lo. Então, é muito importante que você assista até o final. Então vai ter um molde gratuito ainda nessa aula? Vai ter o molde gratuito ainda nessa aula. Então, recortei uma parte, agora eu vou para outra. Agora, nessa parte onde está o 5 e o 6, eu vou cortar reto, porque a outra eu já deixei uma beiradinha sobrando, que é onde eu vou colar um no outro. Então, um lado eu deixo maior e o outro eu deixo retinho. E eu vou terminar de recortar agora todo o meu molde, depois eu mostro para vocês, porque aqui é simples, né? É só recortar. E depois, na hora que for a hora de colar, que eu já vou deixar uma beiradinha também, que é para colar um no 2. Quando for a hora de colar, eu vou mostrar para vocês. Então, vai recortando, né? Depois que você baixar o seu, você pode ir recortando com total segurança. No lugar do zigue-zague, vai retinho. Na hora que tiver o pontilhado, deixa uma beiradinha. 5, 6. Aqui eu não deixei, porque eu já deixei no 5 e no 6 aqui, onde eu vou colar. Então, é isso. Vou recortando o meu aqui. Então, pessoal, aqui é bem simples, né? Está aqui todos os pedaços. E aqui eu deixei uma sobrinha, onde eu vou passar a cola e colar. Né? Aqui também uma sobra de cá, e aqui foi reto. E eu vou agora, né? Aqui também tem uma sobra, e esse já não tem. Onde a gente vai colar o nosso molde. Então, vamos começar por esse aqui. Quatro no 4, 3 no 3, aqui não tem erro. Agora eu vou pegar o risco certinho em cima do outro.
Essa cola é muito boa, muito rápida. Ela começou a colar um pouquinho fora do lugar. Espera aí. Vamos de novo. Aqui. Agora sim. Vou tirar só essa pontinha aqui. Pronto, agora a gente vai colar os 5 no 5 e os 6 no 6. Dois quadrados é bem mais fácil, né? E agora, começamos de trás para frente. 1 no 1 e o 2 no 2. Pronto. Agora essa pontinha aqui. Então, pessoal, está aqui toda a nossa calcinha, né, toda montada já. Eu tinha me esquecido, né, de recortar o fundo. Esse é o fundo da nossa calcinha. Então, agora a gente vai recortar. Agora, o fundo vale para todos os tamanhos, é? O fundo vale para todos os tamanhos, né, todos os tamanhos. O mesmo fundo, e aqui a gente vai cortar um tecido 100% algodão. E agora a gente vai começar cortando a nossa renda e o nosso fundo, e depois vai costurar a nossa calcinha. Então, pessoal, a gente já está com o nosso molde colado, recortado e colado, e agora a gente vai riscar na renda, né, e depois cortar. E esse é o tecido de fundo, que é a malha 100% algodão, que a gente vai usar para fazer o fundo da nossa calcinha. E aqui está a renda, né? Você pode usar a renda da sua preferência. Então, essa aqui é de 18. Lembrando que esse molde, ele é no tamanho da renda de 15 centímetros. Então, você pode estar usando a de 18, a de 20. Vou te ensinar como que você vai fazer se você usar uma renda um pouquinho mais larga, como essa que eu estou usando. E você que não tem o tecido, não tem a renda para fazer a sua calcinha, você vai usar o tecido que você tiver, né? Então, se você já costurava outras roupas aí, tem um pouco de tecido novo, utiliza esse tecido ou essa renda que você tem, melhor que seja a renda, mas se você não tiver a renda, pode ser de tecido também. Agora, se você nunca costurou nada, tá aqui pela primeira vez e nem tem o tecido, não tem nada, não tem renda parecida, nova, mas eu digo que você tem usado em casa. Então, se você tem uma renda e que não usa mais, uma renda de cortina, de forro de mesa que não usa mais, ou, né, o tecido, melhor ainda, porque talvez a sua renda não tenha elastano e aí vai prejudicar um pouco sua peça. Então, você pode usar uma malha de vestido, de camiseta, né, um tecido que seja, mesmo que ele não tenha o acabamento dos bicos da renda, igual tem aqui, mas faz no tecido, né? Pega um tecido mesmo, né? Pega um tecido, corta na mesma medida, coloca o seu molde em cima, né? E faz na mesma medida com o tecido mesmo. Um tecido usado que você tiver em casa. O importante é que você faça. Então, faz. Se você tem o material, ótimo. Se você não comprou ainda consegue comprar, ótimo. Mas se você não tem como comprar e não tem o material novo em casa, vai fazer com material velho. Vai fazer com o que você tiver. Então, agora a gente vai começar riscando na renda e depois cortando, né? Então, vou dobrar a minha renda, que ela já está até dobrada, né? Então, vou precisar dobrar para eu fazer já os dois lados. Eu vou precisar já para fazer os dois lados, eu vou dobrar a minha renda, né? Que assim eu consigo já cortar a minha caleçon de uma só vez. Então, você vai dobrar de acordo com o desenho, tem renda trabalhada no desenho, que se você cortar fora do detalhe fica ruim, então coloca de acordo com o desenho, um em cima do outro certinho, para ela ficar com um acabamento mais bonito. Então, observa o desenho da renda aqui e coloca o de cima na mesma direção. E agora você vai vir com o seu molde, como eu disse, esse molde, a altura dele é de 15. Então, você pode trabalhar com uma renda mais larga também. Pode colocar aqui embaixo, na ponta, no bico da renda, e pode dividir o meio, metade para cima e metade para baixo. Eu vou usar um giz, esse é um giz escolar. Tem também a caneta de
de alfaiate, né, caneta para tecido. Se você quiser usar, tudo bem. Se não, não precisa. Você pode usar um giz, dá também para fazer sem riscar, tá bom? Só ter o cuidado de cortar certinho. Eu vou riscar no giz que dá para ver melhor. Então, eu dividi ao meio, coloquei, né, uma metade para cima e outra para baixo. E aqui eu vou riscar minha caleçon. Então, aqui eu já vou abrir, que aqui eu vou precisar separado, né? Então, eu abri aqui na pontinha da renda, né? Cortei aqui. E agora eu vou marcar. É importante que o fundo, ele fica do mesmo tamanho, tanto de um lado como do outro. Então, essa medida aqui tem que ser a mesma do outro lado. Então, eu vou riscar aqui só a parte de cima. Então, a gente precisa firmar bem. Vou apertar o meu molde aqui em cima para ele não sair do lugar. Então, vou segurar o molde, né, apertar ele aqui para ele não sair do lugar e vou riscando. Como eu vou trabalhar na máquina reta doméstica, né, vou trabalhar na máquina reta zigue-zague doméstica, eu vou deixar uma margem para costura. Isso aqui agora eu vou chegar até em cima, né? Como você tá vendo aqui, pronto, risquei até em cima. Então, esse aqui vai até em cima. E esse outro lado aqui, é só o que a gente vai riscar da nossa calcinha. Esse risco que eu tô fazendo aqui, esse risco que eu tô fazendo com giz, ele dá mais ou menos meio centímetro, é a margem que eu vou precisar deixar. É a margem que eu vou precisar deixar para costurar na máquina reta zigue-zague doméstica. Então, eu não vou tirar o risco do giz daqui. Se eu fosse costurar usando a overlock, então se você for costurar usando a overlock, você tira todo o giz, né? Tira toda a sujeirinha, né, do giz. Agora, se você vai usar a sua máquina reta zigue-zague, como eu vou usar, você não tira a marca do giz. Porque precisa ficar maior, porque na máquina reta zigue-zague a gente consome mais tecido na hora que a gente vai costurar. Então, a minha caleçon está cortada, eu só preciso me certificar que o fundo está na mesma largura. Então, preciso me certificar que ele aqui está na mesma altura. Se não tiver, eu vou ter que acertar aqui, tá bom? Então, ele está batendo certinho aqui, ótimo. Se não, se tivesse, né, ficado mais alto aqui, eu teria que tirar para cortar aqui para poder bater igualzinho. Mas ele está certinho aqui, onde ele vai casar o fundo. Então, está aqui os dois lados, né, da minha caleçon. Para você entender melhor, a gente vai costurar. A gente vai passar a costura desse lado e depois vai unir o fundo. São 3 costuras simples, né? Eu vou até colocar ela aqui para você ver como que ela vai terminar quando estiver pronta. Então, eu só dobrei um lado e agora dobrando o outro, fazer o esboço para você entender como que ela vai ficar depois de pronta. Então, ela vai ficar aqui, costurada aqui, né? E depois a gente costura o fundo e muito simples. Agora a gente vai cortar o fundo. Reservar aqui pra gente ir lá pra máquina. Quem tem só uma máquina vai conseguir fazer e quem tem duas também? Vai conseguir fazer e quem tem duas também. Nessa não precisa da galoneira, né? Não, a caleçon não precisa. Né? A gente não vai trabalhar, essa semana da lingerie, a gente não vai trabalhar com a galoneira. Então, quem tem a galoneira não precisa se preocupar que não vai usar ela. E quem não tem, melhor ainda, né? Que não tem. Então, aqui é o fundo. Eu vou colocar ele retinho aqui. Vou riscar. E agora eu vou cortar. O fundo eu não vou passar na overlock, né? Essa calcinha que eu vou costurar só na máquina reta zigue-zague, então não vou trabalhar overlock aqui na borda dela. Então eu posso cortar tirando toda
a sujeira do giz aqui, que vai estar na medida exata. Fala só assim. Para usar overlock, você pode deixar a risca do giz, porque aí você vai lá e passa uma overlock nas bordas, né? Se você for usar a overlock, você deixa a risca do giz, porque você vai passar uma overlock aqui em volta, e aí você precisa, né, de uma sobrinha de tecido aí. Cortar certinho aqui, porque aqui a gente não vai overlocar. Então agora a nossa calcinha já está toda cortada, pronta para costura, e agora a gente vai lá para a máquina começar costurando a nossa calcinha, né? Ou seja, nós vamos começar e terminar ela na máquina reta e zigue-zague doméstica. E para quem tem a overlock, eu vou mostrar como que você deve fazer. Para você que tem overlock, eu vou cortar novamente o fundo aqui para você entender melhor, para não ficar dúvida. Então vou cortar um outro fundo para você que tem a máquina overlock. Quem não vai usar overlock é um fundo só, né? Aliás, para os dois é um fundo, né? Para os dois é um fundo, só porque quando a gente vai trabalhar só na máquina reta zigue-zague, a gente não vai passar costura em volta dele. Então eu cortei do jeitinho que eu risquei e tirei toda a margem, né? Eu tirei todo o giz, deixei ele no tamanho exato. E esse aqui eu vou deixar maior, porque eu vou costurar esse na overlock, então eu vou deixar a sujeira do giz aqui, que dá meio centímetro. Mas você pode também fazer sem passar overlock, mesmo usando a máquina overlock, você pode trabalhar sem passar overlock. Mas quando eu trabalho usando a overlock, eu aproveito e passo uma costura de overlock em volta aqui, entendeu? Então, ficando assim um pouquinho maior, porque na hora que você for passar overlock vai consumir. Então esse é o fundo que eu vou usar na máquina reta zigue-zague, sem overlockar nas bordas, e esse aqui é que eu vou usar na máquina overlock. E lembrando, pessoal, que eu vou, no final da aula, eu vou te mostrar o tutorial, como você vai fazer para poder baixar esse molde, apenas no final da aula. Então, pessoal, esta calcinha que a gente vai usar só na máquina reta zigue-zague, ou seja, esse é o modelo, né, o molde. A gente usou o molde, como eu mostrei, deixando uma margenzinha sobrando aqui, para a gente poder costurar usando a máquina reta zigue-zague. Na overlock não precisa de deixar essa margenzinha. Então, vou cortar outra aqui, para vocês entender, não ficar dúvida nenhuma, para você que tem a overlock. Muito simples, mas eu vou fazer para você, para zerar a possibilidade de dúvida. Eu ia só falar, mas eu decidi que a gente vai cortar também para não ficar com dúvida nenhuma, né? Então, eu dobrei aqui, como eu fiz com a outra. Só vou observar se o desenho está certinho, né, um no outro. Aqui está. Então, o desenho tem que ficar certinho em cima do outro para ficar bonito, assim como eu falei. Então, aqui está. Eu vou colocar aqui em cima. Quem vai fazer só na reta zigue-zague é legal ver também, para ver como é que é o outro corte, né, então? Sim. Porque quando ela comprar overlock. Sim. É importante ver tudo, né? Aprender tudo. Então, eu coloquei aqui do mesmo jeito. Eu vou até cortar sem riscar, para você que não tem um giz, não tem nada aí para riscar na sua casa. Eu vou cortar aqui sem riscar para você entender, né? Que dá para fazer também, se você não tem nada para riscar aí. Então, abri aqui e eu vou cortar seguindo certinho no molde, né? Dividir o meio aqui, meio para cima, meio para baixo da renda. E agora eu vou cortar certinho no molde. Cuidado para não cortar o molde, tá bom? Então, essa que eu vou usar a máquina overlock, eu não preciso deixar margem do giz. Então, eu vou aqui, pronto. Então, ele tem que ficar aqui nessa medida exata, porque para passar esse molde, ele é próprio, né, pronto para usar com a máquina overlock. Por isso, ele está no tamanho exato. Agora aqui.
junto. Aí tem que ter cuidado, porque o bico da renda, né, dá uma acertadinha aqui, o bico da renda, às vezes ele, na hora que você vai cortar essas partes que vai unir uma na outra, às vezes pega a parte alta, às vezes pega a parte baixa, e aí é onde dá a diferença aqui entre um lado e outro. Por isso que é importante você medir aqui para ver se está do mesmo tamanho. Se der alguma sobra, se der alguma diferença, você vai vir aqui e acertar para poder ficar iguaizinhos, para na hora que a gente for costurar aqui não ficar passando, para não ficar um lado maior que o outro e ficando feia a costura. Então é isso, né? Bem simples, mas tem uma diferença, né? Dá para cortar deixando margem para você que vai usar a máquina overlock? Sim, se você vai consumir muito na hora de usar o overlock, vai consumir muito tecido, pode deixar margem também. Mas aqui eu não deixei, como vocês estão vendo, cortei na medida exata, porque quando eu vou usar o overlock eu não consumo muito tecido, como eu consumo usando a máquina reta zigue-zague. Então essa modelagem, junto com essa que sobrou, já essa aqui é diferente, né? Esse aqui está exato, né? Esse aqui está na medida exata para usar o overlock, e esse aqui está sobrando. Está sobrando porque eu vou passar o overlock e ela vai diminuir. E o que eu não vou passar overlock aqui não vai diminuir, que é o que eu vou usar só na máquina reta zigue-zague. Então esse é o que a gente vai fazer, essa calcinha que a gente vai costurar na máquina usando as duas, né? Usando a overlock e a zigue-zague, e esse aqui é o que eu vou fazer usando só a máquina zigue-zague, reta zigue-zague, não vou usar overlock. Então agora vamos lá para a mesa, costurando a nossa calcinha. Então, pessoal, vamos começar montando a nossa calcinha. Para você que tem a máquina overlock, eu vou montar ela na overlock para você ver, né, a parte da overlock qual é. Então, como eu disse, né, esse é o fundo, essa margem que eu deixei aqui é para passar uma overlock, eu já vou fazer isso, né? Então, você vai passar uma costura aqui nos 4 lados da sua calcinha. Por isso, eu deixei essa margem sobrando aqui. Aí depois que você fizer essa parte, aí você vai fazer tudo de novo, né, na máquina doméstica, né? Então, essa costura aqui é para você que tem uma máquina overlock, tá bom? Então, você vai passar essa costura nos 4 lados para fazer um acabamento bonitinho no fundo, né? E essas linhas que tá sobrando aqui, você vai tirar ela, né, com uma tesoura. Se você não tiver a tesourinha do acabamento, que é essa pequena aqui, você tira na sua tesoura de corte mesmo. Então, esse acabamento eu costumo fazer, né, porque eu trabalho usando a máquina overlock, então eu costumo fazer esse acabamento aqui. Então, reservo ele aqui e eu vou passar agora a costura da caleçon. Então, aqui lado direito para cima, lado direito para baixo. Então, lado direito com lado direito, e eu vou passar a costura aqui desse lado e depois desse. Gosto de usar a pinça, mas se você não tiver, faz sem, né? Então, vou prender aqui, colocar bem embaixo da overlock, lá no final. Já vou segurar a ponta aqui, onde vai finalizar a costura. Então, passei a costura desse lado, agora eu vou passar do outro lado. Passei a costura desse lado e agora vou passar do outro lado. Do mesmo jeito. Coloco lá, já organizo a ponta que vai terminar. Pronto, costurei os 2 lados. Agora eu vou costurar o fundo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui no meio, virei, então o lado de uma costura é na frente e o outro é nas costas. E agora eu vou passar a minha costura aqui no fundinho da minha calcinha. Por isso que tem que estar do mesmo tamanho, aquela medida que eu disse que tem que estar lá no fundo do mesmo tamanho. Se não tiver, precisa reparar para ela finalizar aqui com o mesmo tamanho. Então, colocando lá embaixo, né, costura com costura aqui para não ficar feio. Então, aqui no meio, certifica que a costura tá batendo certinho uma em cima da outra.
Agora a nossa calcinha está toda montada aqui na overlock. E como que eu faço para saber qual é o lado da frente e o lado das costas? Eu vou dobrar ela aqui e vou ver o lado que vai ficar mais curto. Então, esse aqui é o lado da frente, que é o lado mais baixo. Então, aqui eu viro ela para o lado direito, para poder costurar o fundo. E eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu vou fazer na calcinha que eu vou costurar ela toda usando a máquina reta e zigue-zague. Então, essa é a parte da máquina overlock. Então, você que só tem a máquina overlock, você vai deixar a sua calcinha quase pronta, mas na hora de costurar o fundo, precisa de uma costura reta ou zigue-zague, que eu uso o zigue-zague. Então, você vai precisar de uma costura reta ou zigue-zague, né? Melhor a zigue-zague, para costurar o fundo da sua calcinha. Não tem como você fazer essa costura aqui na máquina overlock, prender o fundo. Então, se você só tem a máquina overlock, você vai fazer esse trabalho aqui manual, né? Você vai ter que ter uma agulha de mão para você fixar o fundo aqui. E outra coisa, o acabamento. Esse acabamento aqui no final das costuras, frente e costa e aqui nessas partezinhas do fundo, serão feitas na máquina reta zigue-zague. Você vai passar um zigue-zague aqui, 1 centímetro mais ou menos, né? E você vai ver quando eu estiver fazendo que eu vou fazer apenas na máquina reta zigue-zague. Então, você precisa de fazer um acabamento aqui, outro aqui, né? Um na frente e um nas costas, né? De mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro aqui de zigue-zague, para essa costura não ficar desmanchando, né? Então, essa é a parte da overlock, né? Então, agora a gente vai para a máquina reta zigue-zague, onde a gente vai fazer a nossa calcinha do início ao fim. Então, agora a gente vai para a parte, né, para a calcinha que a gente vai montar toda aqui na máquina reta zigue-zague, né? Então, igual a outra, né, aqui lado direito e lado direito, lado avesso para fora. Eu vou costurar aqui no ponto 3, posso usar o 3 ou o 4 é maior, vou usar o ponto 3 reto. Vou começar a costurar daqui, 1 centímetro mais ou menos, porque se eu começar na ponta, pode ser que eu empurro ele para dentro da máquina. E também eu vou deixar uma margem aqui, também de mais ou menos meio centímetro. Aí eu começo a costurar e dou o retrocesso, já fazendo um acabamento aqui, que eu não vou precisar depois fazer. Porque eu já tô costurando a calcinha toda na máquina reta zigue-zague, então eu posso já fazer esse acabamento aqui. Então, vou começar a costurar e vou dar o retrocesso rápido e volto. Costurei, retrocesso e venho rápido e já organizo aqui a ponta. Esse retrocesso aqui é fazendo um acabamento, né? Se você acha que tá fraco, que foi pouca costura, faz outra vez. Pronto, aí ficou o acabamento já ali da ponta, não vai desmanchar a costura mais. E agora, quando eu estiver chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa, retrocesso de novo. Chegando ao final, retrocesso novamente. Faz 2 vezes se quiser garantir. E agora eu já vou costurar, passar uma overlock. Vou passar um zigue-zague aqui, fazendo um acabamento aqui nessas beiradinhas da costura. Só vou levantar o pezinho, virar do mesmo jeito, 1 centímetro mais à frente, e eu vou colocar aqui no ponto 3,5, colocar 3,5, pode ser 3,5, 3,5 do zigue-zague, né? Aqui continua no ponto 3 e eu vou mudar aqui para o zigue-zague. Eu vou começar a fazer um retrocessozinho, dou sequência, costurando bem na beiradinha, bem na beirada, para fazer como se fosse um overlock aqui. Chegando ao final, retrocesso. Pronto, esse lado todo bonitinho, prontinho, né? Escondeu as pontas do tecido. E agora eu vou tirar a linha aqui, cortar já bem na pontinha, que aqui já tá prontinho, né? Tirar, ó. Aqui já está finalizado. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado.
do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, meio centímetro, mais pra frente, começo do retrocesso. Opa, agora não é zigue-zague, né? Já ia começando aqui. Então, para eu tirar do zigue-zague, tá no 3, né? Só tem que mexer aqui. Aqui já tá no ponto 3, então só vou voltar aqui pro zigue-zague, pro reto, quer dizer, tirei do zigue-zague e coloquei no ponto reto. E agora eu começo, retrocesso de novo, para garantir que não vai desmanchar a costura, porque tá no ponto 3. Esse acabamento da calcinha que você fez lá na máquina overlock, normalmente você coloca o ponto pequenininho, o ponto 1, né? Você coloca o ponto 1 aqui só para fazer o acabamentozinho. Mas como eu vou fazer ela toda nessa máquina, eu não preciso diminuir o ponto aqui. Eu dei 2 retrocessos para garantir que a costura não vai desmanchar. Retrocesso quando chegar no final. Retrocesso 2 vezes. Então agora eu vou só virar, como eu fiz com a outra. Dar a viradinha aqui, subir a minha agulha, jogar um pouquinho pra frente e colocar no zigue-zague. Que ele já tá nas medidas certas, 3,5, 3 e no zigue-zague. Comece a dar retrocesso. Para dar retrocesso nessa máquina é só apertar aqui, né? Tá costurando, quero dar retrocesso, aperta aqui. Entenderam? Bem na beirada esse zigue-zague aqui. Que é para esconder as pontas do corte aqui do tecido. Então, faltando agora a parte do fundo. Tiro aqui todas as sobras da linha. E minha costura ficando assim. Agora eu vou costurar o fundo. Dá diferença na qualidade da overlock para... Se você trabalhar com uma overlock reguladinha, fizer bem feito, com uma qualidade boa, não dá diferença. Então agora eu vou... Reta zigue-zague, né? Isso, não dá diferença com a reta zigue-zague. Vou colocar aqui do mesmo jeito que eu fiz. A costura da overlock, né? A overlock tem um acabamento diferenciado, mas se você conseguir fazer um acabamento bonitinho, né, você vai ter uma peça de qualidade também. Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Na frente e nas costas. Né? Opa, voltando pro reto, né? Zigue-zague depois. Ponto reto. Retrocesso, retrocesso e segue, costura com costura. Chegando ao final aqui da retrocesso. Agora eu vou fazer o zigue-zague também, que eu fiz na frente e nas costas. Voltando o ponto pro zigue-zague. Agora, quase pronta a nossa calcinha. Faltando o que agora? Sabe o que, Samuel, que falta? Pregar o fundo? Isso, costurar o fundo. Aqui já tá quase pronta a nossa calcinha. E como que eu vou saber onde que eu vou costurar o fundo da calcinha? Né? Você tem um lado que fica um pouco mais alto que o outro. O lado mais baixo é o lado da frente. Então, você vai pegar aqui no fundo e vai ver qual é o lado mais baixo. O lado mais baixo é esse, então esse é o lado da frente. E qual a diferença da frente para as costas? Agora eu vou colocar aqui embaixo, lembrando que eu tô começando a costurar, vou começar a costurar o fundo na parte da frente da calcinha. A parte da frente, o fundo vai pegar mais alto do que na parte das costas. Então, eu tô aqui com o fundo sem acabamento, porque, para você entender, eu não tenho uma máquina overlock, por isso, eu vou fazer sem fazer zigue-zague, sem fazer overlock, sem nada aqui, nessas beiradinhas, né? Então, eu poderia dobrar no meio aqui, né? Marcar o meio e colocar onde está a costura, mas não é assim. Então, para você conseguir fazer mais certo, você pode dobrar ele em 3 partes, né? Dobrar em 3 partes, para você entender qual lado maior. Então, eu dobrei aqui em 3 partes.
né? 3 partes. Então, 2 delas vai ficar na frente e a menor vai ficar nas costas, né? Então, daqui para lá vai ficar na frente e só essa parte menor vai ficar nas costas. Porque ela tem que ficar bem mais para frente, o fundo tem que ficar bem mais para frente do que para trás. E eu vou marcar o meio aqui agora, né? Então, tá com dificuldade em marcar o meio? Dobra aqui também, para você saber qual o meio, onde vai pegar em cima da costura. Então, o meio tá aqui e a parte menor vai ficar nas costas e a parte maior vai ficar para frente. Então, marquei o meio. O que eu vou fazer? Prender aqui. Se você não conseguir prender só com a mão, coloca um alfinetinho, tá bom? E aqui a gente vai costurar com o zigue-zague, o mesmo zigue-zague que a gente fez do acabamento. Do mesmo jeito que tá aqui. Eu vou começar a dar um retrocesso e continuo. Comecei, dei um retrocesso, agora eu dou sequência. Então, eu preciso colocar o fundo aqui na minha calcinha retinho, né? Marcando o meio aqui para ele não sair do lugar. Essa costura vale tanto para quem fez na doméstica quanto para quem fez Essa costura para as duas. Então, aqui eu vou dar sequência, né? Colocar aqui certinho, ter cuidado para não entortar, né? Então, venho aqui, marquei, segurei. Vou até o final. Chegando aqui na ponta, deixando a agulha baixada, levanto o pezinho, viro. Virei, baixei de novo e vou continuar, né? Aqui, seguro certinho. Chegando na ponta, levanto para poder girar o tecido. Levantei o pezinho, baixo novamente e organizo aqui. Né, se eu coloquei essa dobrinha toda para trás, eu joguei ela toda para trás, então se eu joguei desse lado para trás, desse lado também. Cuidado para não deixar um lado para frente, outro para trás, que fica feio. Então deixa essa dobrinha, essa costura, né, empurrada para trás, assim como a outra. Então agora vou segurar aqui, organizar e marcar aqui, segurando para não entortar. Chegando ao final, a agulha tem que ficar baixada, levanta o pezinho, giro, que agora a gente vai para a última parte. Chegando aqui, faltando 1 centímetro, eu vou diminuir o ponto para fazer um acabamento aqui. Isso, faltando 1 centímetro mais ou menos, vou colocar aqui no ponto 1 para finalizar. Retrocessozinho e finalizei a calcinha. E agora sim, se você tem um lacinho para colocar, você coloca. Se você não tem um lacinho para colocar, fica sem lacinho, não tem problema. Vai no lado direito, tira todas as pontas de linha. Vai com lacinho? A gente vai colocar lacinho porque a gente pediu lacinho, né? Então, a gente pediu lacinho, então a gente vai colocar. Então, aqui tá o lado direito, né? O acabamento aqui certinho, né? Ficou do mesmo tamanho, dos dois lados. Então, aqui, para você entender melhor, né? Aqui o lado o fundo ele fica mais para frente, no lado onde você vai colocar o seu lacinho. E agora eu vou prender aqui no meio, deixar nesse ponto 1 do jeito que tá aqui. Agora eu vou tirar aqui do 3,5, colocar no ponto 1 também para eu colocar o lacinho. Então aqui está o meu lacinho, né? O meu lacinho pequeno. Se você tem o seu pequeno, médio, grande, não tem problema, pode colocar o grande também. Então vou marcar o meio, aqui o meio certinho. Posso colocar bem na pontinha, lá em cima, posso colocar um pouco mais para baixo. Mas o certo é, para ficar mais bonito, eu gosto de deixar tipo 1 centímetro ou meio centímetro aqui na parte de cima. Né? Ou, né, 1 centímetro, um tanto bom. E aqui você vem com o seu ponto pequeno de zigue-zague e faz um retrocesso. Se seu ponto, no ponto 1, ele aqui tá no 1. Né, se tiver difícil para puxar, você viu aqui, ele não quis puxar também.
pode aumentar ele um pouquinho. 1,5, né? 1,5 aqui, pode colocar 1,5 aqui também, na perninha, 1,5, 1,5 e o ponto zigue-zague, que ele... E está a nossa calcinha finalizada. Então, uma calcinha que você pode colocar o laço ou não. Normalmente as calcinhas têm, nem todas, mas você pode colocar o laço ou não. De qualquer forma, a sua calcinha vai ficar bonita. Então, aqui está a nossa calcinha finalizada, né? E a gente vai fazer uma amostra aqui da calcinha que a gente fechou na máquina overlock. Então, agora você vai ver essa calcinha no manequim. Então, aqui está a calcinha que a gente fechou usando a máquina overlock. Então, essa costura, para ela não ficar soltando, desmanchando, é importante que faça o acabamento dela, né? Como eu havia falado. E aqui você vai fazer um zigue-zague, né? Pequenininho, aqui de um lado do outro, assim como eu falei. Eu vou fazer em um só para você entender, né? Então, vou fazer o acabamento aqui em um dos lados para você ver como que faz esse acabamento. Aqui tá no ponto 1,5, como eu coloquei o lacinho, é o mesmo acabamento. Então, no zigue-zague, que você vem, costura, né? Segura aqui no final da costura da linha da overlock, que te ajuda. Então, você vem, chegando ao final, sempre começa de 1 centímetro à frente. Chegando ao final, você dá um retrocesso. Então, deu o retrocesso aqui. Esse acabamento você vai fazer no final de cada costura. Então, aqui você agora pode tirar o resto da costura da overlock, o restinho da overlock, e agora você repara as pontas de linha. E o lacinho você vai colocar do mesmo jeito que você colocou na outra, e o fundo do mesmo jeito também, né? A gente fez esse acabamento. Se você trabalha usando a overlock, eu acho interessante fazer esse acabamento na borda, mas que ele não faz tanta diferença assim. Como vocês viram, se você colocar o seu zigue-zague bem na beiradinha, ele esconde as beiradas do seu tecido, do seu forro, que é de malha 100% algodão. Então, como eu fiz o overlock bem na beiradinha, então ele foi escondendo as pontinhas. Mas se você tem a máquina overlock e, né, pode passar uma overlock na borda, vai ficar assim. E a costura é a mesma, feita do mesmo jeito aqui que você fez na máquina reta zigue-zague. Né, você vai fazer aqui também na máquina reta zigue-zague usando o mesmo fundo. Né, como vocês viram, ele era maior, porque para passar o overlock aqui ele consumiu um pouco, ficando do mesmo tamanho desse. A forma de colocar é a mesma, né, a forma que você vai colocar aqui no fundo é a mesma aqui na máquina reta zigue-zague, mesmo você tendo montado e feito o acabamento lá na máquina overlock. Então, você vai finalizar a sua calcinha com o mesmo processo que você finalizou essa. E aí você vai ver essa calcinha depois lá no manequim. Então, pessoal, a calcinha ficou pronta. Agora a gente vai lá para a sala dar mais alguns avisos, muito importante para vocês. E depois vocês vão ficar com um tutorial como baixar o seu molde. Então, não saia desta aula, fica nesta aula até o final, porque no final você vai aprender como baixar o molde. E tem avisos muito importantes que você não pode perder também. E também lá no finalzinho da aula você vai ver a calcinha no manequim, como que ela ficou, logo depois do tutorial. Então é isso, essa é a nossa calcinha e a gente vai voltar agora lá para a sala. Muito linda essa nossa calcinha caleçon, né? E quando for costurar, não esqueça de usar a forma certa, ou seja, repita o máximo de vezes que você conseguir para que ela saia cada vez com mais qualidade. Tá bom? E não sei se você tá sabendo, mas nós criamos uma comunidade exclusiva para a Semana da Lingerie. E nessa comunidade você vai conhecer outras pessoas que estão assim como você nessa mesma jornada para viver de lingerie. E assim que você costurar essa calcinha que eu acabei de te ensinar, já tira uma foto e poste dentro da nossa comunidade. Vai postando lá dentro a foto de cada peça que você fizer, para que assim você veja como está
está a sua evolução. Sem contar também que ao postar, você vai motivar outra pessoa que ainda não teve coragem para fazer e postar também. E lá dentro da comunidade, você e todas as outras participantes poderão também colocar as dúvidas que tiverem durante a semana da lingerie e todas elas serão respondidas pela minha equipe. Ou seja, se você ficou com alguma dúvida do que aprendeu aqui nesta aula de hoje, depois já entra lá na comunidade e poste sua dúvida também. Ah, e assim que postar a foto da sua peça, use a nossa hashtag eu vou viver de lingerie, para que você confirme isso na sua vida e faça parte da comunidade de costureiras que vão viver de lingerie tendo qualidade de vida. Então lembre-se, fez sua peça? Não achou boa? Não tem problema, poste, que a gente vai te falar onde você precisa melhorar e assim vamos fazer com que sua evolução seja bem mais rápida com essa comunidade. Tá com alguma dúvida sobre o que aprendeu aqui? Poste também na comunidade que vamos responder. Se você ainda não está lá na comunidade, basta clicar no botão azul que está aqui abaixo e entrar agora mesmo. Vou esperar sua calcinha lá, tá bom? E o melhor de tudo é que não vamos ficar somente nessa calcinha não. Na próxima aula, que será quarta-feira, eu vou te ensinar a costurar um sutiã cropped, que é tão prático de fazer como essa caleçon. E os dois, a caleçon e o cropped, formam um lindo conjunto de lingerie. Mas tem uma coisa muito importante mesmo que eu vou te dizer. Para viver de lingerie, não basta costurar lingerie com qualidade. Nossa, Selma, como assim? Não basta apenas isso? E a verdade é que não. Existe uma coisa que a maioria das costureiras não sabem. E é esta coisa que será a principal responsável por te levar a viver de lingerie, que é vender. Mas, Selma, eu tenho pavor de vendas. Eu não sei vender, então não vou conseguir viver de lingerie, mesmo costurando com qualidade? E é aqui que está a boa notícia. É possível viver de lingerie sem precisar saber vender. Isso mesmo, dá para viver de lingerie sem saber vender, mas só dá para chegar lá se você colocar em prática um segredo. E esse segredo eu vou te contar também na nossa próxima aula. Ou seja, na próxima aula da semana da lingerie, você vai aprender o segredo para viver de lingerie sem saber vender e vai ter também o molde, mais o passo a passo de como costurar um lindo cropped. Essa aula de quarta-feira vai estar simplesmente incrível, você não pode perder. Além disso, durante esta semana teremos todos os dias às 20h09 no meu canal do YouTube o Papo de Costureira, que são as entrevistas que eu faço com minhas alunas que vivem de lingerie. São histórias completamente novas e que vão te mostrar que é possível viver de lingerie. Então, se você quer conhecer ao vivo costureiras que hoje vivem de lingerie, não perca os papos de costureira. Sem contar que nesses papos de costureiras eu irei explicar como fazer para participar do sorteio do kit costureira de lingerie. Um kit composto por uma máquina de costura mais um kit de materiais completo para viver de lingerie. E somente quem tiver nessas lives vai saber como participar do sorteio. Por isso, te aconselho a participar de todas as lives do Papo de Costureira para não ficar de fora deste super sorteio. Hoje mesmo já temos o nosso primeiro papo e vou enviar o link para você lá no nosso grupo de WhatsApp exclusivo da Semana da Lingerie. Se você ainda não está no grupo, o botão para entrar também está aqui abaixo. Então é isso, entre na nossa comunidade e assim que você pegar o molde e fizer a caleçon da aula de hoje, não esqueça de postar lá para a gente ver. Beijos e já coloca no seu despertador. Quarta-feira teremos a nossa segunda aula e como eu prometi, agora fica com o tutorial eu te ensinando como baixar o seu molde. Então, pessoal, estamos aqui no final da aula e eu vou mostrar para você como que você vai baixar o seu molde e imprimir. Está aqui escrito, né, que molde da calcinha caleçon, logo aqui embaixo. Então, você vai clicar aqui e vai baixar para você. Então, aqui, se a sua internet não estiver tão boa, vai demorar um tempinho a mais. E se tiver sem espaço no celular, Samuel?
Aí é só ela liberar espaço do celular. Então, porque consegue. se ficar aqui rodando muito tempo e não baixar, é porque seu celular está sem espaço também. Então, terminou de baixar, você vai clicar nessa setinha. Então, clica na setinha. Ali abriu, agora está aqui baixando. Então, agora já acabou de baixar seu molde. Você vai sair da página e vai lá nos seus arquivos para poder você imprimir. Então, depois de baixado, eu vou clicar aqui nesse botão aqui do meio. E agora eu vou nos meus arquivos. Aqui está meus arquivos. Então, você vai no arquivo do seu celular também. Então, aqui você vai clicar nos seus arquivos e você vai procurar documentos. Aqui está documentos. Clicou no documentos e aqui está já a primeira, calcinha Caleçon. Então, clicou aqui. Pronto, ele já está aqui baixado no seu celular. Pronto, está aqui o seu arquivo. Se você for imprimir em casa, você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e imprimir. E se você não for imprimir em casa, pronto, eu abri aqui só para você ver que já está baixado nos seus arquivos. Você vai lá na Lan House ou na papelaria, leva o seu carregador, ou talvez você vá enviar pelo WhatsApp, não sei, ou por e-mail para a pessoa imprimir para você. Mas não se preocupa com isso, você já está com o seu arquivo baixado aqui. Chegando lá, se você não conseguir, eles irão te orientar o que você vai fazer para poder eles imprimirem para você. Então é isso, faça um ótimo aproveito do molde e da aula que você acabou de assistir.